mensagem que você está ouvindo. Se simplesmente você só ouvir domingo após domingo, por mais que você acumule conhecimento, se você não praticar, se você não colocar em prática, se você não tornar aquilo que você ouve em prática, de nada irá adiantar. Você não só será como os hebreus, mas será como o insensato desta passagem. E portanto, quando for confrontado pelas tribulações, pelas provações, pelas adversidades da vida, o resultado será sua queda. Por isso, o título, a pergunta: prudente ou insensato, quem é você? Como você se avalia dentro desse contexto? Será que você verdadeiramente pode fazer uma autoavaliação de si mesmo e concluir que você, de fato, tem ouvido e praticado a palavra de Deus? Ou você tem sido apenas um ouvinte passivo da palavra de Deus? Se você pudesse agora, nesse momento, ou posteriormente, trazer à sua memória tudo aquilo que você já viveu e lembrar de qual foi a sua reação, por exemplo, em momentos de adversidade e tribulação. Será que você verdadeiramente aplicou a palavra de Deus em sua vida? Porque, irmãos, é isso o que fará a diferença na nossa caminhada cristã. É isso que fará a diferença para que possa haver em nós um crescimento na caminhada cristã. Quando praticamos a palavra de Deus, quando verdadeiramente ouvimos e, portanto, colocamos em prática, o resultado é crescimento, é amadurecimento, é esta sabedoria que Jesus aqui enfatiza. Ou seja, é alguém que construiu a sua casa sobre a rocha, ou, por assim dizer, está construindo, está edificando, né, a sua casa, aqui seria, de forma objetiva, a sua própria vida na rocha. E percebam que os ouvintes de Jesus, eles ficaram maravilhados com o ensinamento de Jesus. A maneira como Jesus não só ensinava, portanto, a sua pedagogia, a maneira pela qual Jesus ele ensinou o reino de Deus, a maneira pela qual Jesus expôs as verdades relacionadas ao reino de Deus, mas a maneira como Jesus aplicava essas verdades no cotidiano das pessoas. De modo que no verso 28, o texto diz: quando Jesus acabou de dizer estas coisas, veja a reação da multidão. As multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Não sei se você observou aqui a ênfase que Mateus dá, o contraponto que Mateus utiliza entre Jesus e os mestres da lei. O porquê que no verso 29 Mateus ele dá essa ênfase ao dizer: porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Justamente, meus irmãos e irmãs, porque a autoridade de Jesus consistia no fato de que tudo o que Jesus ensinava, ele praticava. Não era um ensinamento meramente teórico,
lei, ou dos fariseus da época de Jesus. O contraponto é esse. Jesus, ele praticava, Jesus, ele mostrava às pessoas que o seu ensinamento era verdadeiro, porque ele aplicava tudo aquilo que ele ensinava. Então percebam que Jesus, ele pregava o que vivia, para usar aqui essa colocação. Ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. Diferente dos ouvintes retratados aqui como os mestres da lei. Quando nós começamos a ler e meditar na palavra de Deus, principalmente no confronto de Jesus com os fariseus, os doutores da lei, vez ou outra Jesus confrontava os mestres da lei. Vez ou outra Jesus repreendia os mestres da lei. Por quê? Porque eles colocavam cargas muito pesadas em cima das pessoas, quando sequer eles tinham a capacidade de praticar aquilo que eles ensinavam. Então percebam, meus irmãos, que, repito, o que fará a diferença na nossa caminhada cristã, o que determinará de fato se nascemos de novo ou não, é a maneira como nós aplicamos a palavra de Deus em nossa vida, na nossa caminhada cristã, na maneira como, por exemplo, nós lidamos com as dificuldades e tribulações da vida. É o que fará a diferença. Será, e aí repito novamente, que você, ao se autoavaliar, você pode chegar à conclusão de que você tem sido um homem e uma mulher sábia? Será que de fato você tem ouvido e praticado, ou você tem sido meramente um ouvinte da palavra de Deus? Queridos irmãos e irmãs, que essa palavra, ela não só nos motive, não só nos encoraje, mas que essa palavra, ela possa verdadeiramente se tornar realidade em nossas vidas. Muitas vezes eu acho lamentável quando o crente ele não lida com os problemas da vida tendo como ponto de partida a palavra de Deus. É muito comum nós encontrarmos pessoas dentro da igreja que, quando é confrontada com os problemas da vida, quando acontece o que Jesus falou aqui de forma ilustrativa, quando vem a chuva, quando transbordam os rios, quando sopram os ventos, e quando eles dão contra a casa, ou seja, contra a nossa vida, entenda essa linguagem aqui de forma aplicativa, como as tribulações, as adversidades, os problemas, os desertos da caminhada cristã. Entenda essas palavras aqui: chuva, rios que transbordam, ventos que sopram. Entenda como isso. Quando muitos crentes caem, e a sua queda é grande, como Jesus diz aqui, é porque tal pessoa, por mais que diga que é um crente, por mais que diga que tem 10, 20, 30 anos de evangelho, essa pessoa, bem na verdade, demonstra pelas suas atitudes que nunca edificou a sua vida, nunca edificou a sua casa sobre a rocha. Então, queridos, que essa palavra que tem como propósito fazer você responder a pergunta que deu base para
se avaliar a partir desta palavra e, portanto, responder a essa pergunta: quem é você? O versículo 7 se inicia aqui, a partir do versículo 7. É um texto também muito conhecido, inclusive esse texto ele já foi até utilizado no momento da intercessão, como texto principal. E aqui Jesus ele fala a respeito da persistência na oração, ou da perseverança que devemos ter na oração. A partir do versículo 7, Jesus ele diz: peçam, e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então aqui, nessa segunda sessão, ou nessa segunda divisão do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus ele nos ensina a respeito de perseverarmos na oração, de não desistirmos de orar, porque a consequência ou o resultado daquele que persiste na oração, daquele que persevera orando, é de fato receber aquilo que busca. Claro, sabemos que Deus ele irá conceder aquilo que nós suplicamos em oração, desde que aquilo que pedirmos a Ele esteja de acordo com a sua vontade, como nós aprendemos lá em 1 João capítulo 5, versículo 14. A terceira divisão, ou a terceira sessão do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, se inicia aqui no versículo 13 e fala a respeito da porta estreita, ou da porta larga. Jesus ele chama a atenção dos seus ouvintes para o seguinte fato. Jesus diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E veja o que Jesus diz: e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A terceira sessão do capítulo 7, ou a terceira divisão, por assim dizer, a quarta divisão, ela começa aqui no versículo 15. Jesus ele diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Em outras palavras aqui, para usar uma linguagem típica do escolasticismo reformado, ou da filosofia tomista, é da natureza da árvore boa dar bons frutos, assim como também é da natureza de uma árvore má dar maus frutos. Ontem, inclusive, aqui à noite, a gente estava organizando aqui os ventiladores, minha irmã conversando aqui comigo e falando a respeito de alguns casos que ela viu na televisão, no jornal, de pessoas más, como o homem ele tem a capacidade de se aproveitar da inocência de alguém, de enganar alguém quando está fazendo negócios. E ela deu alguns exemplos que ela viu no jornal. E é justamente isso. A natureza do homem mau necessariamente vai produzir maus frutos. E o que é muito interessante aqui, nesse ensinamento de Jesus,
é que ele diz: cuidado com os falsos profetas. Veja a característica de um falso profeta: ele vem disfarçado. Jesus diz: eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ou seja, por mais que externamente um falso profeta, um falso pastor, ele aparenta, demonstrar que é alguém que produz bons frutos, externamente falando, mas a sua natureza, ela é essencialmente má, por assim dizer. E, portanto, o resultado é isso o que Jesus fala aqui. Ou seja, a árvore ruim irá produzir frutos ruins. Verso 21: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí, meus irmãos, após Jesus ele ensinar aqui nesse capítulo 7 de Mateus, após Jesus ele falar estas verdades, após Jesus ele nos orientar a respeito do julgamento precipitado, após Jesus ter encorajado os seus ouvintes a persistirem na oração, após Jesus alertar a respeito da porta larga e, portanto, dar ênfase à porta estreita que conduz à salvação. E por último, quando Jesus ele fala a respeito dos falsos profetas, Jesus ele usa aqui no versículo 24, como eu já mencionei, essa conjunção conclusiva. O portanto aqui é Jesus chamando a atenção dos seus ouvintes para tudo aquilo que ele já havia falado antes. E é nesse contexto aqui, dentro dessa conjunção conclusiva, que Jesus agora vai chamar a atenção dos seus ouvintes para o que é mais importante diante de tudo que Jesus falou, que é a prática do seu ensino. Ou seja, fazendo uma justa conexão com Hebreus capítulo 5, a partir do versículo de número 11, o mais importante para a vida do cristão é colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Tudo aquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras, o crente, ele deve praticar. Ele deve, de fato, ao ler, ao meditar, ao ouvir, ele deve colocar em prática os ensinamentos de Jesus, porque é a prática que fará a diferença em nossa vida. E aí, só fazendo uma digressão aqui e lendo novamente o texto, Jesus ele começa agora a última sessão, a última parte do capítulo 7, com essa conjunção conclusiva. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, ou seja, tudo aquilo que ele falou, e Mateus registrou a partir do versículo 1 do capítulo 7, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, todo aquele que ouve as minhas palavras, todo aquele que conhece, e eu vou usar esse termo, em teoria, deve passar da teoria, do conhecimento teórico para a prática. E aí Jesus ele compara, Jesus ele passa a comparar o prudente, o sábio, aquele que não somente ouve as suas palavras, mas as pratica. Jesus ele compara tal pessoa da seguinte forma: e como homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então a primeira coisa que nós aprendemos
com esse texto de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 em diante, é que sábio é todo aquele que ouve as palavras de Jesus. Sábio é todo aquele que lê, medita e, portanto, pratica a palavra de Deus, coloca em prática na sua vida a revelação da palavra de Deus, as sagradas escrituras. Sábio é todo aquele que ouve e pratica, pois será comparado a um homem sábio. E por que este homem é sábio? Porque ele constrói a sua casa sobre a rocha. A sua casa está edificada, está construída sobre a rocha. É uma casa que está solidificada na rocha. Em outras palavras, sábio é todo aquele que ouve as palavras de Jesus e, portanto, edifica a sua vida sobre Jesus. Porque Jesus é a rocha. Jesus é aquele em quem nós devemos edificar a nossa vida. A vida de vocês, em hipótese alguma, pode estar edificada em mim. Porque eu sou falho, eu sou pecador. A vida de vocês jamais pode estar edificada no dinheiro. A vida de vocês jamais pode estar edificada no conhecimento que vocês possuem. A vida de vocês deve estar solidificada, edificada, construída, erguida em Jesus. É Jesus quem irá dar a base para que vocês possam, de fato, erguer ou permanecer de pé na caminhada cristã. E aí Jesus ele faz essa comparação, Jesus ele faz uma analogia, ele diz que sábio, ou melhor, que prudente é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí perceba agora, eu quero chamar a sua atenção para o que acontece com aquele que está edificado sobre a rocha. Verso 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. E por que não caiu, irmãos? Jesus ele diz a razão. Porque ela estava alicerçada na rocha. Contextualizando o que Jesus falou aqui, porque era algo muito comum na época, alguém comum, eu digo porque nem todos na época de Jesus tinham condições para construir uma casa bem solidificada. É por isso que Jesus ele usa essa comparação, ele se utiliza dessa comparação para que o ouvinte da época compreendesse com profunda exatidão o que Jesus estava querendo ensinar. Na época de Jesus, nem todos tinham condições de edificar uma casa sobre a rocha. E aí o que era que acontecia? Quando alguém não edificava uma casa sobre a rocha, quando vinha a chuva, os rios transbordavam, os ventos sopravam, e aquela casa que havia sido edificada sobre a areia, porque é o que Jesus ele fala aqui, ela ruía. Ela vinha abaixo. Em outras palavras, irmãos, para contextualizar isso aqui, todo aquele que não está edificado no Cristo, todo aquele
semeador, daquele que cai entre os espinhos e quando vem as tribulações da vida, é essa expressão que Jesus utiliza, ele se sufoca, ele fica sufocado pelas tribulações da vida e, portanto, ele volta atrás. Então, a ideia aqui, para que os irmãos compreendam de forma mais objetiva, o que Jesus está querendo ensinar, ou melhor, as lições que nós podemos extrair e aplicar em nossa vida, é que todo aquele que não está edificado, que não está alicerçado em Cristo, que é a rocha, esse em algum momento, quando as tribulações e tempestades da vida der com ímpeto contra essa pessoa, ela inevitavelmente irá cair, porque esta é a consequência ou o resultado de todo aquele que não está alicerçado em Cristo. O resultado daquele que tem edificado a sua vida, por mais que esteja na igreja, por mais que se veja como crente, mas que não está edificado em Cristo, está edificado em qualquer outra coisa, menos em Cristo, quando as tribulações vierem, quando os rios de tribulação e os ventos soprarem contra esta pessoa, ela irá cair, porque a sua base, o seu alicerce não é Cristo, é qualquer